senhoras e senhores, retomando então as nossas atividades, nosso próximo convidado é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e acumula passagens como professor pela PUC-Rio, pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele foi cofundador do BTG Pactual e hoje está comprometido com a missão de transformar o Brasil em um ambiente de negócios mais próspero e mais seguro. Com a palavra, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou seguir em português. Estamos no Brasil e há serviço de tradução. A primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é de confiança. Nós, quando chegamos, tínhamos uma missão de transformar a economia brasileira, tínhamos um diagnóstico de que os gastos públicos cresceram excessivamente nos últimos 40 anos no Brasil, saíram de 17%, 18% do PIB, chegaram a 45% do PIB, e o governo não só gasta muito, como gasta muito mal. Nós, quando examinamos a composição dos gastos do governo, nós vimos que uma parte importante ia para privilégios na Previdência Social. E era o gasto mais galopante, o que crescia mais rapidamente. Era um buraco fiscal que ameaçava engolir o Brasil. Então, nosso primeiro foco foi exatamente endereçar o ataque à reforma da Previdência Social. A segunda maior despesa, que também nos deixava muito preocupados, eram as despesas com juros da dívida. O Brasil gastava 100 bilhões de dólares ao ano, eram números assustadores, era o número que eu usava sempre, dizendo que foi o que reconstruiu a Europa no pós-guerra. E você tem que trabalhar, então, o balanço, é o balance sheet repair, você tem que reparar o balanço da União. A União tem ativos avaliados em quase 1 trilhão em imóveis, outros ativos também avaliados em quase 1 trilhão de participação em empresas estatais, subsidiárias, propriedades, às vezes são empresas até privadas listadas em bolsa, mas são propriedade da União, a União tem aquela participação. Então a ideia de desmobilizar isso, vender isso e consertar o balanço brasileiro, de forma que não gastasse tanto em pagamento de juros, é um foco nosso e era o nosso programa de privatização. O terceiro maior foco é um foco que nós vamos atacar agora, que é a máquina. Nós chamamos de a máquina. É uma máquina perversa também de transferência de renda. Para vocês terem ideia, os salários do funcionalismo público subiram 50%, 53% reais nos últimos 10 anos. Quer dizer, enquanto o Brasil estagnava, afundava, 2 recessões de 3,5% do PIB, o PIB brasileiro descia, um desemprego aberto, 14, 15, 16 milhões de brasileiros em desemprego aberto, e os salários subindo no setor público. Muitas vezes, inclusive, correções de tarifas, como na área de saneamento, por exemplo, empresas estaduais e municipais de saneamento, aumentando o serviço da água, de esgoto, do fornecimento dos serviços públicos, para aumentar os salários do funcionalismo, enquanto os investimentos desabam. O Brasil, que já chegou a investir 15% do PIB, setor público, o investimento brasileiro já foi 25% do PIB. Por isso que o Brasil crescia aceleradamente. Esse investimento foi caindo, e o setor público, que investia 15% do PIB, hoje investe 1,5% do PIB. Quer dizer, colapsamos os investimentos também. Tudo isso porque a máquina gasta muito e gasta mal. Porque ela gasta consigo mesma. Ela gasta com eles mesmos, com os privilégios, com as aposentadorias, com os salários altos, com todas as vantagens que o poder permite. Então nós começamos com esse diagnóstico dizendo, olha, nós temos que realmente fazer a reforma. Primeiro, a reforma da Previdência foi bem sucedida. Nós queremos celebrar o nosso objetivo, que é exatamente o seguinte: vamos transformar o Estado brasileiro, de um lado, e vamos criar um bom ambiente de negócio para o setor privado, de outro lado. E por que isso? Para retomarmos as taxas de crescimento acelerado que o Brasil já teve. O Brasil já foi a economia que mais cresceu no mundo, mais do que China, mais do que Japão, mais do que Coreia do Sul,
mais do que os Estados Unidos, a Alemanha, e nós fomos perdendo essa velocidade de crescimento a ponto de a economia brasileira estar praticamente estagnada aí nos últimos anos, crescendo ridiculamente 0, ou menos 3, ou mais 1. Então nós temos que recuperar esse crescimento, e eu acho que nós já fizemos a inversão, a inflexão já foi feita, porque com a reforma da Previdência você tem agora 20, 30 anos de estabilidade fiscal. Evidente que não é só isso, mas a certeza de que o Brasil não explode por isso nós já temos. Vocês veem que as taxas longas começaram a descer, as taxas de juros começaram a descer, a inflação continua completamente sob controle, descendo também. O crescimento econômico começa agora já em construção civil, varejo, nós estamos vendo sinais abrangentes por toda a economia, que a retomada está sendo lenta, mas está sendo persistente, e mais do que isso, baseada agora em crescimento autossustentável. Não tem nenhum balão de oxigênio, não tem nada artificial, não tem voo da galinha, não tem nenhum estímulo artificial. Tudo que está aí está vindo via setor privado. Setor privado, pela primeira vez, o crédito privado, tanto o estoque quanto o fluxo de crédito privado, é que estão empurrando o Brasil. Não é mais o crédito público, não é mais empréstimo a empresas companheiras, nada disso. Quer dizer, é o setor privado mesmo, devagarzinho, começando a se mover. E nós estamos trocando o primeiro grande eixo, que era isso. Nós éramos uma economia movida, viciada em gasto público, empurrada por gasto público, até a exaustão, que foi o que aconteceu. E nós trocamos esse eixo para uma economia de mercado. Nós estamos trocando o eixo para uma economia de mercado. Então, eu diria que a primeira grande reforma foi a da Previdência. O que estava combinado entre nós é que logo depois nós íamos entrar no Pacto Federativo, porque nós estamos atacando as despesas obrigatórias. 94% das despesas são carimbadas. Então, nós dizíamos, brincando, algumas pessoas disseram que era o plano 3D, eu chamo até de 5D, não é o 5G da tecnologia, é o 5D, que é, primeiro nós vamos descarimbar os recursos, as verbas, vamos descarimbar, que o dinheiro está todo carimbado. E isso, inclusive, não tem só o efeito econômico, tem também o efeito político, a classe política retomando o controle sobre orçamentos públicos. Porque você tem que ter responsabilidade, a classe política tem que assumir a responsabilidade pelos orçamentos públicos. A essência da atividade política é exatamente a alocação de recursos. As decisões, é mais em defesa, é mais em saúde, mais em educação, é menos em infraestrutura, ou o setor privado é que entra em infraestrutura. Quer dizer, essas decisões políticas têm que ser tomadas. E a classe política já está agindo assim. Vocês estão vendo que os acordos estão sendo feitos, ao contrário do pessimismo geral que existia, que há uma crise política, que as coisas não vão andar. O que vocês estão vendo é ao contrário. Um Congresso hiperativo. As coisas estão sendo aprovadas, na Câmara já aprovou em dois turnos, o Senado vai aprovar agora o segundo turno em mais 2 semanas, acabando de aprovar a Previdência, entra o Pacto Federativo, vamos dar os primeiros passos também na reforma tributária, conseguimos ontem a sessão onerosa que desbloqueia, destrava esse manancial entre 500 e 800 bilhões de dólares, que é a avaliação das nossas reservas de petróleo nessa área de pressão. Isso começa a sair do chão depois de 5 anos travados. Quer dizer, nós destravamos finalmente com a ajuda do TCU, com a ajuda da ANP, da Agência Nacional, com a ajuda do Ministério de Minas e Energia. Quer dizer, essa coordenação está funcionando e nós destravamos um processo que estava parado há 5 anos. Então, vocês estão vendo que as reformas estão em andamento. O Brasil já se comprometeu a abrir a economia. Quando fechamos o Mercosul em 2, 3 meses, depois fechamos com a União Europeia em mais 3, 4 meses, já estamos conversando com a Coreia do Sul, estamos conversando com o Canadá, fizemos também a European Free Trade Area, que é a Suíça, a Noruega, a Islândia, a Irlanda. Então, os acordos nós já trilhamos, já dissemos o seguinte, os próximos 10, 15, 20 anos, a economia brasileira começa a se abrir. E para começar a se abrir, mais produtividade, mais investimento em capital humano, educação, mais treinamento, tudo isso, todos os ministérios sabem dessa meta e estão coordenadamente atacando tudo isso. Então, tudo isso é feito em conjunto. A abertura foi feita com a ministra Tereza Cristina, do agronegócio, que é onde nós somos muito fortes.
Estamos abrindo toda, antes era a China, agora é Malásia, Indonésia, o Oriente Médio vai ser um hub, vai ser um canal de transferência desses recursos, vamos entrar por ali também. Estamos abrindo investimentos com infraestrutura na área do ministro Tarcísio, as concessões e os investimentos em infraestrutura. Estamos conversando também com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano. Temos que fazer uma saída para o Pacífico, uma transpacífica com o Peru, temos que cortar para cima também, isso reduz em 15, 20 dias a viagem até a China, se nós escoarmos produção também através do Peru numa rodovia transpacífica. Temos que cortar para o norte também, estamos conversando isso com o IDB, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cortar para o norte, a Guiana inglesa descobriu muito petróleo e muito gás natural. Então, nós temos que pegar uma saída por Roraima também e vamos conectar, porque é outra saída, essa pelo Canal do Panamá, e para uma saída também eventual de produtos nossos e também uma entrada eventual de recursos de petróleo, gás natural, tudo isso para conectar também com a nossa rede. Cá embaixo, na Argentina, que descobriu Vaca Muerta, é onde eles descobriram o shale gas, né? A mesma coisa que está permitindo os Estados Unidos se reindustrializarem, que é a energia barata. Nós estamos indo na mesma rota, deflagramos também o choque da energia barata e queremos esses investimentos que vão conectar. Então, esse gás que vem da Argentina, temos já o gás da Bolívia e vamos ter o gás que vai sair do pré-sal. Com gás, esse aumento brutal na oferta de gás e a quebra de dois monopólios, um monopólio na exploração de gás e o outro na distribuição de gás. Os dois monopólios eram estatais. Quebrando esses dois monopólios, isso também foi uma ação concertada com a Agência Antitrust, o CAD, com a Agência Nacional de Petróleo, o ODONI, com o Castelo Branco na Petrobras, com o ministro Bento na Minas e Energia. Quer dizer, com esse movimento, o TCU também, com esse movimento coordenado, nós vamos dar esse choque da energia barata, já está sendo dado, e a gente imagina que em 1 ano e meio, eu tinha falado 2 anos, então agora falta ainda 1 ano e meio, nós acreditamos que o preço da energia cai, o preço da termoelétrica cai 30%, 40%, e o Brasil começa uma reindustrialização em cima de energia barata, que o Brasil se desindustrializou aceleradamente. Uma parte por erros de macroeconomia, com impostos muito altos, juros muito altos, e câmbio cortando, câmbio lá embaixo, 1,80, 2. Então, uma parte por falta de coordenação entre política monetária e fiscal. Coordenação que os senhores já estão vendo que hoje já existe. Nós fizemos o menor déficit dos últimos 5 anos, nesse primeiro semestre do ano, e tivemos a maior geração de empregos também dos últimos 5 anos. E tudo isso movido por também crédito privado, atividade privada, sem nenhum subsídio, sem nenhuma intervenção do governo do outro lado. Então o Brasil está se reequilibrando. Eu usava aquela imagem de uma baleia ferida, toda arpoada com juros, com impostos, e nós estamos removendo os arpões aos poucos. Ainda falta remover os maiores arpões, que são justamente os impostos excessivos, um manicômio tributário desorganizado. Nós estamos caminhando e continuamos ainda na direção de uma simplificação geral. Vamos encaminhar os primeiros passos. Nós tínhamos 3 pilares. O primeiro pilar da nossa reforma é justamente o que chamamos de IVA dual. Era uma proposta do Saxida, do Iwata, são 2 economistas que temos lá, que propõem justamente o IVA, o valor adicionado, o imposto de valor adicionado, a nível federal. Nós vamos simplificar os nossos impostos e fazer. Agora, nós não podemos impor a outros entes federativos, somos liberais, gostamos da descentralização de poder e decisões, nós não podemos impor para os prefeitos que vão acabar o ISS deles e que vão acabar os ICMS dos estados. Nós temos que dar o exemplo, liderar pelo exemplo, fazendo a nossa simplificação e caminhando nisso. E nisso é conciliatório com a proposta que está lá na Câmara, do Baleia Rossi, porque fazendo essa iniciativa estamos dizendo, olha, estamos prontos para acoplar. Se São Paulo quiser acoplar, Minas acoplar, o Rio acoplar, 3 grandes estados acoplarem, o Brasil todo vem junto, porque vai ser muito fácil as empresas se localizarem aqui ou ali
e acaba esse negócio de ter que fazer uma rota. Tem produto que sai de São Paulo, passa por Minas Gerais, volta para o Rio de Janeiro e sobe para ser entregue na Bahia, porque fazendo isso ele paga menos impostos do que se mandar direto de São Paulo para a Bahia. Isso é uma barbaridade, isso é uma destruição de recursos, uma malversação de recursos privados, uma má alocação, inclusive de posicionamento geográfico, de fábricas, tudo isso acaba falsificado, o regime de mercado falsificado por arbitragens tributárias. Quer dizer, o governo perturba tanto que no final você tem que, o produtor tem que ver como é que ele vai driblar para pagar menos e acaba onerando os que pagam mais e desorganizando o sistema produtivo nacional. Então, nós temos noção de que essa reforma tributária é importantíssima, mas nós não podemos, por urgência, fazer mal feito. Então, nós vamos dar o primeiro passo conciliatório em direção à proposta que já está na Câmara, que é falar, olha, está aqui a nossa contribuição, nosso passo inicial em direção ao IVA dual. E esperamos que vocês, então, consigam unificar e venhamos todos juntos, por um lado. Por outro lado, estamos reformando também o imposto de renda e estamos examinando alternativas, porque nós queríamos erradicar o imposto mais cruel que existe no Brasil e que realmente marginalizou dezenas de milhões de brasileiros, que são os encargos trabalhistas. Né? Os impostos sobre mão de obra são cruéis. Tem quase 40 milhões de brasileiros fora da força de trabalho formal. Eles estão disfarçados por conta própria. Tem o desemprego oficial, 12, 13 milhões de brasileiros, mais os por conta própria, mais 10 milhões, mais os que já desistiram, desalentados, são outros milhões de brasileiros. E quando você soma isso tudo, dá quase 40 milhões de brasileiros fora da força de trabalho formal, com baixíssima produtividade. Se você reduzisse, desonerasse a folha, esse pessoal era incorporado à força de trabalho formal. E aí você tem um milagre acontecendo. Primeiro, sobe instantaneamente a produtividade, que uma coisa é um homem andando sozinho, arrancando grama, num jardim para ganhar um dinheirinho para pagar o almoço. Outra coisa é ele já entrar com um pouco de capital, que é uma tesoura de cortar grama. Em vez de trabalhar a tarde inteira, ele trabalha 2 horas. Agora, se tiver máquina de cortar grama, que é o capital, aí de repente ele corta em 10 minutos. Isso tudo significa maior produtividade, porque aquele homem que está sozinho andando pela rua, fazendo um bico, na verdade começa a ter máquina, equipamento, instalação industrial, tecnologia, ajudando a aumentar a produtividade. Então, nós marginalizamos 30, 40 milhões de brasileiros com essa forma cruel. E quando nós falamos justamente, um tempo atrás, em cobrar impostos sobre transações, etc., era trocar o cruel pelo feio. Nós vamos botar o imposto feio, que é melhor do que o cruel. Não há clima, aparentemente não gostaram muito da ideia em geral, e nós então vamos deixar aquela pergunta, aquele ponto de interrogação, dizendo assim, então proponham os senhores uma alternativa para desonerarmos a folha, porque esse imposto que está aí é cruel demais e impede a criação de empregos e, pior, destrói a própria Previdência, porque 40 milhões de brasileiros que não contribuem para a Previdência, um dia vão se aposentar. De onde virá o dinheiro para absorvê-los? Daí a importância de nós termos pelo menos 1 trilhão, quase 1 trilhão. Estamos satisfeitos com a reforma tributária? Estaríamos mais satisfeitos se fosse para capitalização, mas não faz mal, fizemos uma importante reforma, temos que celebrar, desentupimos aí 10, 15, 20 anos de horizonte fiscal, temos que celebrar o apoio da Câmara, do Congresso, do Senado, porque a grande verdade é que se por um lado saiu menor do que 1 trilhão, saiu uns 800 bilhões, estão trazendo os outros entes federativos. O Senado demorou um pouco mais, mas está trazendo também estados e municípios, são outros 350 bilhões. Então não adiantava nada também a União ter uma reforma de 1 trilhão e deixar estados e municípios à míngua e depois eles capotam ali na frente financeiramente, quebram e vêm bater no orçamento da União. É melhor então que tenha a União um pouco menos, mas que venham os 350 bilhões de estados e municípios para ajudá-los também a se recomporem financeiramente. Nós temos participado disso, nasceu uma nova política. Essa nova política extraordinariamente republicana envolve justamente a representação da classe, quem foi eleito, quem tem voto, tem o direito de dizer para onde vão os recursos. Então, nós justamente estamos desenhando toda essa convergência que está havendo entre a Câmara de Deputados, o Senado e o Governo e o Executivo agora. Isso está sendo costurado em bases orgânicas, quer dizer, estamos falando o seguinte, tem a seção onerosa que é só o pagamento de entrada,
do petróleo. Então, como é que nós vamos repartir isso? 67% a União, 3% estados produtores, 15% municípios, 15% estados. Então, isso é um grande acordo político, isso é a nova política. Quer dizer, o Nordeste quer que esse recurso venha sob forma de fundo de participação de estados e municípios, o Sul e o Sudeste, por sua vez, já prefere que venha sob forma de lei Candir, porque uma região do Brasil recebe mais recursos se for sob forma de fundos de participação, estados e municípios, a outra região recebe mais se for sob forma de lei Candir. Ora, conversando e se entendendo, acabaram fechando um acordo de forma que seja um acordo político aceito por todos. Então, eu quero celebrar esse acordo político com a Câmara e com o Senado e dizer que a nossa classe política está de parabéns, porque está aprovando um acordo extraordinário, que estava parado há 5 anos, agora esses 100 bilhões saem, começam a ser repartidos, na verdade 30 e poucos vão para a Petrobras, o resto da nossa parte vai reduzir substancialmente o déficit nesse primeiro ano. Eu contava com a cessão onerosa desde o início, sempre que me perguntava qual é a meta. A meta de privatização é vender todas as estatais. Qual é a meta do déficit público, do déficit primário? Zerar, eu quero zerar o mais rápido possível. Mas vai dar para zerar? Não, não deu para zerar. A gente não consegue os nossos sonhos. Eu consegui 1 trilhão em capitalização? Não, mas consegui 20 anos de horizonte fiscal garantido para o Brasil. Então não faz mal atirar para as estrelas. Se chegar na Lua já está autossuficiente. Nós vamos tentar sempre o maior possível. Agora, nós estamos numa democracia e valorizamos o processo. Quando o Congresso chega e fala, deixa eu tirar um pouco aqui do BPC, deixa eu tirar o rural um pouco, porque isso aqui atinge cidades mais frágeis, isso é ruim, essa renda é importante para a população mais baixa. Ok, não tem problema. Aí o Senado vem, tiro mais um pouco aqui, mas em compensação bota estados e municípios. Isso é uma democracia vibrante funcionando. O Executivo manda proposta, a Câmara transforma um pouco, o Senado transforma um pouco, aprova, celebra-se um acordo, agora destravamos o horizonte de investimentos públicos, então, desculpe, os investimentos na nova fronteira de energia, de petróleo e gás. As reservas estimadas estão entre 500 bilhões, 800, 900 bilhões de dólares, quer dizer, isso é dinheiro que sai do chão nos próximos 20, 30 anos para o Brasil. Isso vai ser distribuído de acordo com mais Brasil, menos Brasília, quer dizer, os recursos que viriam antigamente para Brasília, para os ministros saírem com um saco de dinheiro andando para um lado para o outro, não. Numa democracia, numa república federativa que funciona bem, esse dinheiro tem que descer para a base, para o mais Brasil. Então, o acordo político está sendo feito assim, a iniciativa do Executivo foi justamente colocar na mesa esses termos de uma nova negociação profundamente republicana. Então, não interessa se o governador é da oposição, se é da situação, se o prefeito é da oposição à situação, a verdade é que esse dinheiro tem que ir para a base. Então, no primeiro ano, 35% vão para... Na seção onerosa, que é o pagamento de entrada, são 33%, no primeiro ano 35%, no segundo ano 40%, 5% ao ano, 45%, depois 50%. Ao final de 8 anos, esses recursos que estão saindo, 70% já estão chegando na base e só 30% com a União cá em cima. Ou seja, cada vez mais dinheiro para saúde, saneamento, educação, segurança pública, lá embaixo onde o povo vive. Você precisa de segurança na rua onde você mora, não é no Palácio de Brasília, andando de um lado para o outro com um saco de dinheiro, um ministro com esse dinheiro na mão. Você precisa de dinheiro, saúde, educação, também lá onde está você precisa da estrada onde está o governador, você precisa da ferrovia lá onde está ligando 2 ou 3 2 ou 3 regiões estão sendo ligadas. Então, essa ideia de descer o dinheiro é uma ideia que vai reconfigurar a política no Brasil. Em vez de correr todo mundo para Brasília para pedir favor, o empresário, em vez de ficar em Brasília pedindo favor, é melhor ele cuidar da concorrência dele, porque o pau vai comer lá embaixo, o dinheiro está lá embaixo. Não adianta ele pedir dinheiro subsidiado no BNDES, não adianta ele pedir favor para alguma estatal que vai dar uma encomenda para ele, como aconteceu no Brasil recentemente, os senhores viram. Então, nós estamos corrigindo o eixo. Nós estamos corrigindo o eixo. O eixo da política, inclusive, é o seguinte: vai pedir voto lá na base, vamos emendar numa reforma política com voto distrital, porque os parlamentares têm capacidade de fazer emendas e levar recursos para a base. Mas para fazer isso, eles têm que fazer a parte dele, assumir a responsabilidade de descarimbar o dinheiro público, desindexar, desobrigar, desvincular, para então descentralizar os recursos. Então, essa é a essência
Essa é a essência do Pacto Federativo, que a classe política já percebeu e está subscrevendo quando começa a participar desses novos acordos políticos em torno justamente do eixo correto, que é a decisão sobre os orçamentos públicos. Fazendo isso, nós destravamos agora essa nova fronteira de investimentos de petróleo e gás. O choque do gás, da energia barata, já está rodando pelo lado. As privatizações nós vamos acelerar, nós vamos ter que criar um fast track. Então, nós não estamos satisfeitos com o ritmo, porque fizemos uma meta inicial de 20 bilhões de dólares, aí uns 80 bilhões de reais, já foi atingido rapidamente. Só a Petrobras, com os investimentos que ela fez, graças justamente ao foco da empresa na exploração de petróleo e no pré-sal, em vez de ficar fazendo uma porção de coisa mais ou menos e não fazer o mais importante, que é extrair o petróleo de lá antes que isso vire um fóssil, né, um combustível fóssil, porque hoje é combustível e tem valor econômico. Daqui a 10, 15, 20 anos pode ser que não seja nada, não tenha valor econômico nenhum. Pode ser que os carros sejam todos elétricos ou outro tipo de energia. Hoje o óleo é realmente o lubrificante da sociedade ocidental, só que está muito avançado o estudo em várias alternativas de energia. E nós mesmos, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, nós estamos desenvolvendo, eólica, fotovoltaica, estamos tentando entrar. Mas realmente o grande salto talvez venha da elétrica. E isso pode simplesmente destruir o valor econômico de uma empresa feita Petrobras, se ela não mergulhar e não pegar o petróleo rápido. Então, em vez dela ficar preocupada em fazer venda, em ter postos de gasolina por aí, etc., ela tem que tirar, ela foi concebida para tirar o petróleo do chão e transformar isso em capital humano. Vamos pegar esses recursos, que têm valor econômico, vamos distribuir para a federação, jogando mais para a base, e essa federação, então, transforma isso em educação, saneamento, transforma em capital humano, porque o Brasil, daqui a 30, 40 anos, pode estar sem o petróleo, mas está com o brasileiro preparado, inteligente e formado, que é o segredo da riqueza das nações, né? O Japão não está rico porque tinha petróleo, recurso natural. É até um exemplo que eu dou sempre brincando. Primeiro era o exemplo do Japão que eu dava, eu dou o exemplo do Chile também, que é pequenininho. Quando nasce um, o outro cai dentro d'água. Só tem gente, não tem petróleo, não tem recurso natural, não tem nada. Não tem nem terra direita, é tudo estreito. Por isso que quando um nasce, o outro cai dentro d'água. Só que tem capital humano. Investiram em educação, enriqueceram, e hoje tem tecnologia, e é o que nós temos que fazer, é o desafio que temos que fazer com o Brasil. Então, nós estamos desregulamentando, foi a lei da liberdade econômica, nós estamos descentralizando recursos, vamos fazer agora com o Pacto Federativo. Esse Pacto Federativo tem várias dimensões, tem um ataque à despesa discricionária, nós não só queremos desindexar e desvincular fundos, mas tem um ataque também a despesas da máquina, as despesas administrativas da máquina. Quer dizer, gente ganhando 3, 4 vezes o que ganharia no setor privado, carreiras públicas que são construídas, cada entidade pública tem uma escola para formar os seus próprios executivos, são 7, 8, 9 escolas, cada unidade tem uma escola que forma seu próprio executivo, então ele vai lá na escola que é só para ele, passa na prova que é só para ele mesmo, e aí ele é promovido e tem aumento de salário porque ele passou na prova da escola que é só para ele mesmo. Então, e aquilo vai subindo, vai escalando. Enquanto está todo mundo aqui no setor privado passando dificuldades, desemprego, isso tudo, lá tem uma progressão automática. O sujeito já entra ganhando 19 mil reais por mês. Isso é um absurdo. Quer dizer, é um absurdo. O sujeito entra, o primeiro emprego dele, 19 mil reais. No setor privado, o cara fica 10 anos para sair do salário mínimo, para melhorar um pouquinho, para sair de trainee para isso, para ser promovido. É uma batalha difícil, meritória. Então, e os melhores funcionários públicos sabem disso, sabem onde estão os erros, querem corrigir e nos apoiam. Como apoiaram a correção dos privilégios na Previdência Social. Vários deles nos ajudaram e sabem que estavam removendo privilégios que eles tinham. Então, isso, na verdade, nós só vamos pedir para eles descansarem um pouco. Olha, vocês tiveram tanto aumento, tanto tempo, dá uma descansadinha aí. Fica um ano e meio, deixa os outros jogarem também, a bola não é só sua, não, deixa a turma jogar um pouquinho, distrair um pouquinho, depois a gente volta, já a gente volta. Então, esse sacrifício nós vamos pedir, ao mesmo tempo nós vamos oferecer grandes perspectivas para eles, porque hoje também o que acontece? O sujeito que entra está ganhando quase o que ganha mais. Então, depois de 5, 6 anos, ele já encosta no teto, e aí está desmotivado, já não tem mais o que fazer, já chegou no salário do chefe, praticamente. Então, tem gente extraordinária que podia estar ganhando muito mais, e ganha menos do que ganharia no setor privado,
e tem o trainee que já chega ganhando 8 vezes o que ganharia um sujeito já experiente no setor privado. Então nós vamos ter que corrigir isso no plano de carreiras também, tem uma reforma administrativa embutida lá. E isso vai ser lançado agora. Eles mandando para nós a aprovação da reforma da Previdência, a gente entra com o Pacto Federativo pelo Senado, entra com um pedaço da reforma tributária pela Câmara e entra com a reforma, possivelmente, como isso é como se fosse um livro. O Pacto Federativo é como se fosse um livro, só que ele tem vários capítulos. Vão criar o Conselho Fiscal da República, ou seja, todo mundo que tem capacidade de atingir com suas decisões o orçamento público tem que estar sentado lá para examinar a cada 3 meses o quadro geral, o que se chama o Estado da União e dos entes federativos. Como é que está Minas Gerais? Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está a União? E se estiver quebrando alguma regra de responsabilidade fiscal, o que acontece? Será que trava os salários agora, então, por 1 ou 2 anos, até se reenquadrar? Quem já está gastando 80%, 90% de tudo que recebe. Quer dizer, o Estado está aí para servir a população, só que ele gasta quase 100% com ele mesmo. Será que é a hora, então, de disparar algum gatilho que trava esses salários por 1 ou 2 anos, até ele explicar o que ele está fazendo e começar a trabalhar no que a gente precisava? Porque, afinal de contas, a gente criou o governo para servir ao público. Não é para se servir e para ganhar bons salários e boas aposentadorias e não chega nada lá na ponta. Então, nós estamos redesenhando isso numa reforma administrativa. A Constituição, que foi escrita há 30 anos atrás, com sabedoria, à época, carimbou o dinheiro, só que esse dinheiro carimbado agora trouxe um mau funcionamento de tudo. Então, hoje tem um prefeito que precisa de ambulância e é obrigado a comprar uniforme 4 vezes por ano, porque senão vai preso, porque não gastou o que tinha que gastar. Eram 6 crianças por família no interior de São Paulo, há 30 anos atrás. Hoje, cada família tem 1 ou 2 filhos, então você não precisa daqueles 400 grupos escolares que tinha na cidade, você precisar só de 300, mas ele não pode reduzir. Ao mesmo tempo ele está precisando de ambulância, porque todo mundo que era menino naquela época já está ficando velho e precisando de serviço. Ele também não pode gastar esse dinheiro, porque não tem. Aí tem o ministro Sérgio Moro, que é o exemplo que eu dou sempre, que é gastar 500 milhões na Força de Segurança Nacional, não pode, porque o dinheiro está vinculado, está bloqueado num fundo penitenciário, que tem 1,5 bilhão. Então ele não consegue gastar onde quer. Ao mesmo tempo tem o governador do Caiado, aliás, eu tive informação, né, ontem parece que ele não foi bem e hoje já aparentemente está se recuperando. Teve um mal-estar físico, teve alguma coisa com a saúde, eu não sei exatamente ainda, mas é um homem que está lutando lá, pegou um estado quebrado, aí tem um fundo Centro-Oeste com dinheiro, ele não pode sacar, enquanto isso não consegue nem pagar direito o funcionalismo do lado de lá, e nem o serviço público que ele tem que prestar. Então tem uma série de maus funcionamentos, exatamente porque está todo mundo escondido atrás de uma Constituição, carimbou o dinheiro, não é culpa de ninguém. Ninguém toma decisão nenhuma, a responsabilidade não é de ninguém, a culpa não é de ninguém. O Brasil é administrado, nós descobrimos, por um software. Tem um negocinho rodando, aí está todo mundo rodando de um lado para o outro, conversando e tal, mas não, a boa política é desmontar o software, falar, desliga o software, pronto, agora vamos conversar a respeito. Quem está rodando o Brasil, eu descobri, é um cara de um, eu não posso falar, bom, é um software, tem um negocinho fazendo assim, tem um negocinho rodando. E se der errado, não é culpa de ninguém, é culpa do software. O software é que fez isso. Então, é como se nós estivéssemos conversando, é o exemplo do tempo que eu dou, né? Tem um teto aqui em cima, e cada 10 minutos da conversa o chão sobe 5 metros, ou 2 metros. Aí a gente conversa mais um pouco, sobe 2 metros. Quando espremer todo mundo, a gente, vamos liberar o teto. Não, tira aquele software ali que está fazendo o chão subir cada 5 minutos, desliga o software. E conversa a respeito. Então, nós precisamos fazer isso. Queremos superindexar a educação? Vamos, mas com todo mundo sentado aqui dizendo assim, vamos gastar. E é educação básica ou educação superior? Vamos decidir. É segurança? É defesa? O que nós queremos decidir? Sentem, decidem, votem, façam como em qualquer lugar do mundo. Desenhem os orçamentos públicos, em vez de jogar a culpa no software. A hiperinflação foi o software, a moratória é o software, a recessão é o software, a crise política é o software. Não, desliga o software, vamos conversar a respeito.
Então, nós estamos no Pacto Federativo, é essa transformação do Estado. Nós tínhamos todas as estatais fazendo os investimentos, elas foram aparelhadas politicamente, se corromperam, você vê, teve o escândalo no Mensalão, foi no Correios, depois o Petrolão, foi na Petrobras. Não adianta só abrir capital, não, mas se abrir capital vai ser gerido, porque tem a vigilância privada e tal, os mercados. Bom, a Petrobras era de capital aberto. E aí? Sumiram bilhões de lá de dentro. Então, nós temos que realmente assumir a responsabilidade por isso, fazer essa transformação. O Brasil está numa transição incompleta. O Brasil tinha um formato, que era justamente as estatais fazendo a infraestrutura brasileira, e a democracia pediu os recursos para a área social, saúde e educação. Então nós temos que entender e completar essa transformação. Nós não fizemos a transformação. Nós estendemos recursos para a área social com o nosso software, mas esquecemos de desmontar os privilégios, os subsídios, as concessões, os acordos passados. Está tudo montado aí. Nós temos que desmontar isso, fundo por fundo. Quem criou esse fundo aqui? Uma criatura do pântano político, um pirata privado e um burocrata corrupto. Um já morreu, o outro fugiu para Portugal e o outro está vivendo em Miami. E o fundo está lá, ninguém consegue pegar aquele dinheiro. O fundo está lá bloqueado. Ora, aquele dinheiro nos pertence, vamos lá desbloquear esse fundo, vamos desvincular esse fundo, vamos examinar para que serve esse fundo, a quem serve esse fundo. Os orçamentos brasileiros foram capturados por interesses e carimbados. E esses interesses mudam. A democracia mudou, pede outras prioridades, mas aqueles privilégios estão lá carimbados. Vamos examinar isso, vamos abrir isso. Vamos conversar sobre isso abertamente. Isso é a função da classe política em qualquer país do mundo. Então nós estamos indo nessa direção. A coisa econômica, eu diria, examinando as nossas dimensões, tem agora, o Congresso está nos ajudando muito, quer dizer, possivelmente 1, 2 semanas vai ser aprovado um marco regulatório de saneamento. Isso é importantíssimo para o Brasil. A gente fala da Previdência, fala do petróleo, fala da cessão onerosa, fala do Pacto Federativo, fala da reforma tributária, tudo isso nós vamos empurrar, e o Congresso está empenhado também nas reformas, mas a verdade é que tem uma coisa chamada saneamento, água, esgoto, que é parte da civilização. Você não tem uma civilização, você não pode dizer que o Brasil é ainda um país civilizado se tem milhares de crianças morrendo por falta de água e esgoto. É coisa básica. E aí você vai ver a diferença de expectativa de vida entre as regiões mais ricas, Sul, Sudeste e o Nordeste. O principal responsável pela diferença de expectativa de vida é a mortalidade infantil. É um absurdo, quer dizer, depois dos 60 anos, chegar aos 60 anos, falar qual a expectativa de vida agora do maranhense, ou do cearense, ou do pernambucano, ou piauiense, e a do gaúcho, ou do mineiro, etc. Aí é praticamente igual, a diferença é 1 mês, 2 meses, está tudo igual. Agora, quando você pega no nascimento, então a partir dos 60 anos está igual. O nordestino que sobreviveu à matança enquanto faltava água e esgoto, dali para frente, ele é acima de tudo um forte, ele aguenta também o tranco. Só que o problema dele é chegar lá. O problema dele é quando você olha a expectativa de vida, aí as diferenças são 8 anos, 10 anos. Por quê? Porque as crianças morrem por falta de água e esgoto e por doenças. Que matam justamente os jovens, as crianças. Então, essa MP do saneamento desbloqueia e abre todo um horizonte de investimentos para bilhões e bilhões de dólares que estão lá fora e estão aqui dentro, querendo entrar nesse universo, que é um universo estável. O consumidor da água, ou do serviço de esgoto é estável, está ali, paga aquela taxa, dá uma boa taxa de retorno. Só que isso hoje está na mão do setor público, e o setor público transformou aquilo em aparelhagem política. Ali é que fica o sobrinho, o tio, o primo, o amigo, o fornecedor. E aí, quando tem o aumento das taxas de água e esgoto, você vai ver aquilo tudo é transformado em aumento de salário, em coisas desse tipo, e enquanto desabam os investimentos continuam descendo. Então viraram máquinas, aparelhos políticos que não entregam o serviço público para o qual existem, que é justamente o problema da água e saneamento. Então nós vamos resolver isso, é igual telefone, faltava telefone quando era Telebrás. Hoje entregador de pizza tem 4. Né? Vai ser a mesma coisa com água e saneamento. Falta, por quê? Porque é tudo público. Na hora que entrar o setor privado, então essa é a diferença. O nosso governo acredita nos mercados, acredita nos investimentos privados. O Brasil vai se reconstruir através de uma economia de mercado. Nós vamos manter, sim,
todos os benefícios dos mais frágeis, a inclusão social dos mais frágeis, através de proteger os que ficaram para trás, os desfavorecidos, os desassistidos. Tudo que for bom tem que ser mantido. Agora, nós acreditamos que a principal força da dignidade humana é a sua própria capacidade de trabalho, é o seu próprio emprego. Quando você vê as vítimas do socialismo, Rússia, China, Índia, todo mundo mergulhando nos mercados globais de trabalho, todo mundo saindo da miséria, 3,5 bilhões de eurasianos saindo da miséria. Quem estiver olhando da Lua fala que nunca tanta gente saiu da miséria tão rápido, através justamente dos mercados globais. Enquanto isso, nós do lado de cá, fechando a economia, regulando tudo, como eu uso a imagem sempre, 200 milhões de trouxas sendo atendidos por 4 empreiteiras, 4 bancos, 4 fornecedores de pizza, 4 isso. Não, está errado, nós queremos competição, nós queremos milhares de empresas nos atendendo, competindo com resultados na base do mérito, quem serve melhor ao consumidor. Então isso é uma determinação nossa, é uma direção nossa, é uma crença nossa, e é a diferença entre a plataforma social-democrata, que acredita no governo como quem faz tudo e tolera os mercados, e, ao contrário, o liberal-democrata, que é o cara que acredita na riqueza humana, no indivíduo que produz, nos mercados, para criar a maior dignidade, que é o emprego do ser humano, a capacidade de se autossustentar, mas que mantém a fraternidade com os que ficaram para trás. Não com o vagabundo que não trabalha e que fica explorando o orçamento público, e a todos os níveis, desde o picaretazinho, que vira militante político para não ter que trabalhar, até o bilionário que corre atrás de um banco público para arrumar um favor e em troca de financiamento político. Esses nós não acreditamos. Esse nós queremos deixar para fora do jogo. Nós queremos, sim, ser solidários e fraternos com os realmente frágeis e focalizar as políticas públicas. Então, eu diria que pela primeira vez nos últimos 30, 40 anos, existe a convicção de que nós temos que nos mover justamente no eixo que criou a riqueza ocidental: democracia e mercados. Temos um regime democrático forte, poderes independentes, o quarto poder, que é a mídia, quando ela não percebeu o fenômeno que estava acontecendo, que era a aliança de conservadores e liberais, subestimou o fenômeno que está acontecendo, perdeu a eleição, porque a eleição foi definida, a mobilização foi definida fora da mídia convencional. Foi definida através das redes sociais, ou seja, competição de novo. E o Brasil, justamente, é um dos 3 ou 4 mercados digitais mais fortes do mundo. É o país que mais tem agora startups na América Latina, fintechs. A competição bancária está aumentando, não só pela fintechs, que é a competição que vem do futuro, mas tem a do passado também, a empresa simples de crédito. Quer dizer, o sujeito que tem dinheiro, quiser emprestar, ele pode emprestar, ele conhece cada vizinho, sabe quem paga, quem não paga. Então, isso tudo vai começar a comprimir os spreads, nós vamos abrir para a competição o setor também, os spreads vão ter que descer, vamos simplificar os impostos, reduzir os impostos. Então, eu estou muito confiante de que o Brasil já está começando uma trajetória diferente de crescimento autossustentável. Nós vamos ter um longo ciclo nessa direção. Quando examinamos também os bancos públicos, o BNDES, por exemplo, está devolvendo. O BNDES tem uma carteira de 100 e poucos bilhões de reais com ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da JBS. Eu pergunto, para que um banco público tem que ficar com carteira de ações? Só para manter um portfólio grande e poder pagar salários altos para todo mundo, e privilégio, benefício? Está errado. Ele tem que vender isso e devolver o que ele está devendo para o Brasil. Porque alavancaram os bancos para fazer favores para empresas companheiras, e o banco agora tem que reduzir isso e devolver. E é o que está fazendo, começa a devolver. Só o BNDES devolvendo os 500 bilhões que ele deve, como os juros estavam aí nesse período em média em torno de 10%, são quase 50 bi nos orçamentos públicos. É mais do que um Bolsa Família, que estava lá, estacionado lá, e que ele agora tem que devolver. Na hora que os bancos públicos começam a devolver isso, nós resgatamos a dívida interna. Então, em vez, por exemplo, 500 bilhões, em vez da dívida interna ser 4 trilhões e meio, cai para 4 trilhões. Você economiza brutalmente em juros. Isso tudo é dinheiro que vai para saúde, saneamento, educação. Então, nós estamos desalavancando esses bancos públicos e procurando suas vocações. Tem que ser mais qualitativa do que quantitativa. Então, isso está acontecendo. Os eixos do BNDES vão ser saneamento,
que é um eixo básico, acabamos de falar da importância de água e esgoto. Vão ser as privatizações, acelerar as privatizações, o apoio ao programa de privatizações, as concessões, porque, afinal de contas, os investimentos nos próximos 30 anos em aeroportos, em portos, em ferrovias, tudo isso vai ser mobilizado por setor privado. Vamos buscar dinheiro no mundo inteiro e também no Brasil para investir com o setor privado. Então, o BNDES vai estar apoiando também o programa de PPI, o programa de concessões, o programa de privatizações, o saneamento e também a reestruturação financeira de estados e municípios. O governador Zema, lá em Minas Gerais, está com problema financeiro, quer privatizar as empresas, chega no BNDE, encosta, recebe um dinheiro em avanço, uma antecipação, à medida que for privatizado, é devolvido o dinheiro para ele, paga, faz a diferença, e ponto final, e vamos em frente. Então, tem um novo Brasil surgindo por aí, tem uma nova política funcionando e aprovando as reformas, tem um Congresso que está assumindo o papel de controlar os orçamentos e assumir a responsabilidade pública pelos resultados, e isso tudo foi possível porque nós trocamos o eixo. Entrou um governo liberal-democrata e com o escudo do presidente Bolsonaro. A grande verdade é que é um outsider, é um homem que olhou aquilo lá e falou, eu não quero desse jeito, nós vamos fazer de outro jeito, com patriotismo, determinação e apoiando a equipe. E a equipe também muito unida, todo mundo ajudando todo mundo. Então, nenhum desses resultados seria possível, e os resultados são acelerados. A mídia pode dizer o que quiser, pode dizer que não está tendo entrega, que não está isso, não está aquilo. A verdade a gente sabe. Quando tem uma sessão onerosa parada 5 anos e sai em 8, 9 meses, alguém fez alguma coisa. Quando tem um acordo do Mercosul parado há 8 anos e o Brasil fechado há 20 anos e sai o acordo com a União Europeia, alguém fez alguma coisa. Por que não fizeram antes? A reforma da Previdência foi feita. Por que não fizeram antes? O voto do Candir foi lá no governo Fernando Henrique, depois passou o Lula, passou a Dilma, passou o Temer. Por que não fizeram antes? Quer dizer, é o apoio popular, é o povo na rua mesmo gritando, queremos a reforma, queremos a reforma. As mídias sociais espolcando essa opinião para todo lado, e o Congresso também participando dessa mudança, entendendo que é o tempo de mudança e que temos que fazer a mudança. Então eu diria o seguinte, o Brasil está indo bem, não existe nenhuma redução de espaço democrático, essa conversa de quem não sabe perder a eleição, quer dizer, realmente reduziu o espaço democrático do social-democrata, ele tinha 100% do espaço democrático, só tinha partido social-democrata, aí de repente agora ele tem 48%, porque os conservadores e liberais têm 52% e ganharam a eleição. Realmente reduziu o espaço democrático deles e aumentou bastante o do Brasil, porque o Brasil agora tem uma representatividade política muito mais rica. O problema não é ter 35, ter 18, nós tínhamos 35 partidos, mas todo mundo pulava com a mesma perna, a perninha esquerda. Todo mundo só sabe pular de um jeito. Não é? E a reconstrução econômica de vários países no mundo, nós sabemos como foi feita. O Reagan reconstruiu economicamente os Estados Unidos, que estava com inflação de 2 dígitos. A Thatcher impediu que a ilha afundasse, né? A Inglaterra estava afundando. Se tivesse só trabalhista lá, tinha afundado, já tinha desaparecido. Apareceu uma liberal lá para salvar. O Ludwig Erhard reconstruiu a Alemanha. O Japão foi reconstruído pelo Partido Liberal Democrata. O Chile, que era mais pobre que Cuba, tem hoje a renda per capita 2 vezes do Brasil. Não dá para comparar. Olha o programa socialista do Chile, de Cuba, e olha o programa chileno. E vê quem trabalhou direito os últimos 20, 30 anos. É inegável. E basta olhar a Venezuela aqui do lado. Então nós não podemos ser cegos à realidade. A realidade é o seguinte, sim, temos a obrigação da fraternidade, que era das grandes religiões, que os socialistas pegaram, que a social-democracia tornou alavanca, mas a verdade é que os mercados também existem desde os fenícios, os babilônios, os assírios, os mercados estão aí há muito tempo, produzindo riqueza para a humanidade, e trazendo riqueza não só material, espiritual, política, estética, cultural. Essa é a grande verdade, em vez dessa padronização bolivariana que leva à miséria. E nós estamos justamente no caminho da prosperidade, nós estamos indo na outra direção. Nós somos parte da civilização ocidental, sabemos quem somos e sabemos que mercados e democracia é a síntese correta, é eficiência com fraternidade. Então receberemos muito bem, temos fronteiras de investimento novas se abrindo, toda a infraestrutura brasileira para reconstruir. Todo o saneamento brasileiro para fazer, todas as desestatizações e privatizações e concessões que vêm por aí, todo o petróleo de energia, de gás, óleo,
energia elétrica, minerais, exploração mineral, minérios, riquezas naturais, tudo isso por fazer. Um país riquíssimo, mas que não soube mobilizar seus próprios recursos, porque não entendeu a potência e a força das economias de mercado. Atravanca de todo jeito, cria um cipoal legislativo, cria um inferno, um manicômio tributário para impedir a produção. Pois nós estamos na outra ponta, nós queremos desentupir tudo isso e facilitar a produção, trazer investimentos, porque acreditamos nos mercados para criar riqueza. Obrigado, vocês são muito bem-vindos para investir no Brasil. Nossos agradecimentos ao ministro.